Pessoal, essa é a nossa quarta aula de Física Básica 1 e hoje nós vamos falar sobre o movimento em duas e três dimensões. Então, nós vamos apenas acrescentar ao movimento em uma dimensão o que a gente estudou sobre vetores, né, na aula anterior. Bom, então agora a posição do nosso objeto, né, do nosso objeto de estudo, ela, ao invés de ter apenas uma dimensão, ela vai ter três dimensões. Então, nós vamos definir essa posição como sendo um vetor R que tem coordenadas x, y e z. Aqui o nosso vetor R está dado em termos de vetores unitários. Como exemplo disso, nós podemos ver aqui nesse gráfico, né, uma partícula aqui, e a posição dessa partícula ela vai ser dada por este vetor aqui, ou seja, no eixo x é menos 3, então menos 3i, no eixo y, que é esse aqui de cima, é 2, então mais 2j, e no eixo z é 5, então mais 5k, certo? Então essa vai ser a posição da nossa partícula nesse sistema de coordenadas. Outra coisa que nós vamos ter que definir em termos desses vetores é o vetor deslocamento. Então agora nós vamos ter um vetor deslocamento que é o vetor ΔR e ele vai ser R2 menos R1, onde R2 é o vetor posição da partícula no instante 2 e R1 é o vetor posição da partícula no instante 1, certo? E esse deslocamento é o deslocamento entre 1 e 2, certo? Então, se eu substituir R1 e R2, né, então aqui eu vou escrever os meus vetores R1 e R2 em termos de vetores unitários, então aqui eu tenho x2i mais y2j mais z2k, e aqui no vetor 1 a mesma coisa, então x1i mais y2j mais z1k. E se eu fizer a subtração, juntar tudo que tem i, tudo que tem j e tudo que tem k, então eu vou ficar com x2 menos x1i, x2, y2 menos yj e z2 menos z1k, certo? Então, o meu vetor deslocamento vai ser ΔXi, ΔYJ mais ΔZK, certo? Então, eu vou ter três coordenadas, certo? Para esse vetor deslocamento também. Então, como exemplo disso, né? Então eu vou utilizar o que eu já aprendi tanto na unidade de movimento em uma dimensão quanto na unidade de vetores. Então aqui eu tenho duas coordenadas de uma partícula, tá? Na realidade um coelho, né? Então essa partícula para nós é o coelho. Então um coelho atravessa um estacionamento no qual, por alguma razão, um conjunto de eixos coordenados foi desenhado. As coordenadas da posição do coelho em metros em função do tempo em segundos são dados por, então, essas duas equações aqui. Então, nós temos x aqui, menos 0,31t ao quadrado, mais 7,2t, mais 28, e aqui a posição no eixo y, né? É 0,22t ao quadrado, menos 9,1t, mais 30. E eu quero saber o seguinte, eu quero saber no instante t igual a 15 segundos qual é o vetor posição do coelho na notação de vetores unitários e na notação de módulo e ângulo. Ok? E na letra B, desenhar o gráfico da trajetória do coelho entre t igual a 0 até t igual a 25 segundos. Muito bem, então vamos resolver este problema. Então aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a posição em 15 segundos, né? Então, eu vou calcular x em t igual a 15. Então, simplesmente pego essa equação aqui, substituo t igual a 15 e calculo. Então, dá 15 ao quadrado menos 31, mais 7 ao quadrado vezes 15, e aqui mais 28. Somando isso tudo aqui, né? Então, menos 31 vezes 15 ao quadrado, mais 7,2 vezes 15 mais 28, dá 66 metros. Fazemos a mesma coisa para a coordenada y, então nós vamos ter 0,22 vezes 15 ao quadrado, menos 9,1 vezes 15,
mais 30, e isso nos dá menos 57 metros. Então, nós podemos escrever o nosso vetor posição. Como é que a gente escreve esse nosso vetor posição? Vai ser xi mais yj. Então, quem é o x? X é 66, então 66i. E quem é o y? É menos 57, então menos 57j, certo? Então, aqui nós temos o nosso vetor posição em termos de vetores unitários. E aqui já temos o gráfico dessa posição do coelho, certo? Então, aqui é o gráfico da posição. Então, ele tem o eixo x é 66, que é esse eixo aqui. No eixo y é menos 57. Então, se a gente fizer o vetor, ele vai dar a posição do coelho nesta posição aqui. Para escrever em termos de módulo e ângulo, vou usar a expressão para calcular o módulo, né? Então, R é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. X é 66 ao quadrado. Y é menos 57 ao quadrado. E fazendo essa conta toda, né, levando ao quadrado, somando e tirando a raiz quadrada, dá 87 metros. Então, o módulo desse vetor R aqui é 87 metros. E o ângulo, né, que é este ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, né? Este ângulo θ aqui, eu posso utilizar a definição da tangente, porque eu sei que tangente de θ é cateto oposto, ou seja, o y, dividido pelo cateto adjacente, que é o x. Então, θ é igual a arco tangente, né? Arco tangente, ou tangente a menos 1, de y sobre x. Então, arco tangente de menos 57 dividido por 66, ou seja, o θ é menos 41 graus. O que significa o menos? Significa que ele está abaixo do eixo x, certo? Então, calculamos nas duas notações, na notação de vetores unitários e na notação de um módulo e um ângulo, ok? E agora vamos fazer o gráfico da trajetória, né? Então, o gráfico da trajetória, a gente tem que substituir vários valores, né, de tempo. Então, nós vamos pegar aquelas duas equações lá e substituir vários valores de tempo, certo? Só deixa eu voltar aqui nas equações. Então, por exemplo, se eu substituir t igual a zero aqui, o x é 28. E se eu substituir t igual a zero aqui, o y é 30. Então, se nós viermos aqui, ó, y igual, x igual a 28 e y igual a 30, tá? Esta posição aqui. Aí, para t igual a 5 segundos, a posição está aqui, se vocês substituírem. Então, isso eu vou deixar com vocês, né? Substituir na equação 5 segundos. 10 segundos, 15 segundos que a gente já fez, né? O 15 segundos dá 66 no x e menos 57 no j, no y, né? 20 segundos e 25 segundos. Então, o gráfico vai dar um gráfico desse tipo aqui. Aí vocês substituem na equação e vão obter o valor de x e y e vão procurar no gráfico e desenhar. Essa é a ideia. Ok? Próximo passo, a velocidade média, né? A velocidade média também vai mudar. Então, a velocidade média também vai ser um vetor agora. Como é que a gente calcula essa velocidade média? Agora ela vai ser o nosso vetor ΔR dividido por ΔT, ou seja, o deslocamento pelo intervalo de tempo. Só que o nosso vetor ΔR agora ele tem três dimensões. Ele tem uma dimensão x, y e z. Ou i, j e k, né? E eu posso fazer cada um separadamente. Então eu posso dividir ΔX por ΔT, multiplicar por i, ΔY por ΔT, multiplicar por j, e ΔZ por ΔT e multiplicar por j. E aí eu tenho a minha velocidade em termos de vetores unitários. Então aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de um vetor que é 12i mais 3k, certo? Então como é que vai ficar a velocidade média? Isso no intervalo de 2 segundos, né? Então como é que vai ficar a velocidade média? Divido 12 por 2, dá 6 metros por segundo na direção i. Divido 3 por 2, dá 1,5 metros por segundo na direção k. Então esse é o meu vetor velocidade média. Tá? Nós podemos também calcular a velocidade instantânea. Tá? Então a velocidade instantânea vai ser da mesma forma calculada através da derivada com relação ao tempo, a derivada do vetor posição com relação ao tempo. Então vai ser dr dt, onde o meu r tem três coordenadas aqui, x, y e z. Calculo a derivada com relação a t de cada um dos termos, então vai dar dx
dti, dy dtj, dz dtk, ok? E aqui nós temos o nosso vetor escrito em termos de vx, vy e vz, das três coordenadas, né? Então vamos ver agora um exemplo, né? Então o exemplo é o mesmo, é o exemplo do coelho, tá? Então, para o exemplo do coelho, nós vamos calcular o seguinte, nós vamos calcular a velocidade no instante 15 segundos. Então, o que nós devemos fazer primeiro? Calcular a derivada de cada uma daquelas expressões lá da posição do coelho, a posição x e a posição y. Então, o vx vai ser a derivada de x com relação a t. Então, essa derivada vai ser dada por esta expressão aqui. Então, como a gente calcula essa derivada? Essa derivada ela é calculada assim. Ó. Então, a derivada de menos 0,31t ao quadrado vai dar 2 vezes 0,31, que dá menos 0,62, vezes t, né? Porque diminui 1 no grau do t. De 7,2t dá simplesmente 7,2, porque tu vai multiplicar pelo 1 do grau do t, aí vai ficar t na zero, que é 1, então 7,2. A derivada da constante é zero. Então, a nossa equação Vx vai ser menos 0,62t mais 7,2. Fazemos a mesma coisa para o Vy, tá? Então, vamos calcular a derivada disso aqui. Então, vai dar 2 vezes 0,22, dá 0,44t, e menos 9,1, certo? E o 30, a derivada do 30 é zero, a derivada de uma constante. Muito bem, então agora o que a gente faz é simplesmente substituir t igual a 15, né? Então 0,44 vezes menos 0,62 vezes 15 mais 7,2 vai dar menos 2,1, certo? Menos 2,1 e 0,44 vezes 15 menos 9,1 vai dar menos 2,5. Bem, então esse é o nosso vetor velocidade em t igual a 15, certo? Agora, em termos de módulo e ângulo, eu vou calcular a raiz de vx ao quadrado mais vy ao quadrado, então os negativos, eles como estão dentro de parênteses, eles são elevados ao quadrado, fica positivo, né? Então 2,1 ao quadrado mais 2,5 ao quadrado, tira a raiz disso, dá 3,3 metros por segundo, tá? Aqui nós temos a representação gráfica dessa velocidade, tá? Então, as duas velocidades são negativas, né? E eu quero este ângulo aqui, né? Este ângulo aqui que eu estou procurando. Então, a tangente de... Na realidade, desses dois ângulos, né? A tangente de θ vai ser igual a Vy sobre Vx, ou seja, θ é igual a arco tangente de Vy sobre Vx. E isso nos dá arco tangente de menos 2,5 dividido por menos 2,1. Isso me dá tangente de 1,19, que dá menos 130 graus. O que significa esse menos 130? Significa que ele está abaixo do eixo do x. Tá? Então é este ângulo aqui, que aparece na figura. Certo? Muito bem. Próximo passo, aceleração. Então vamos calcular a aceleração média. A aceleração média vai ser a velocidade 2 menos velocidade 1 dividido pelo intervalo de tempo. Ou seja, ΔV sobre ΔT. Tá? Assim nós calculamos a aceleração média. Já a aceleração instantânea também é calculada através da derivada. Então é derivada de V com relação a T. Então vamos pegar aquelas expressões, o Vxi mais Vyj mais Vzk, calcula a derivada, então dá dvx dti, dvy dtj, dvz dtk. Tá? Isso vai nos dar um vetor aceleração, que é a xi mais a yj mais a zk. Ok? Próximo passo é fazer um exemplo. E nosso exemplo continua sendo o mesmo do coelho, certo? Então, o que nós vamos pegar? Nós vamos pegar a velocidade lá que a gente calculou, né, no exemplo anterior, né?
E vamos derivar esta velocidade. Tá? De novo, se nós derivarmos a velocidade, nós vamos ter a aceleração. Então, a derivada de menos 6,2t dá menos 6,2, e a derivada de 7,2 é zero. Aqui a mesma coisa, dá 0,44, a derivada de 0,44t, e a derivada de menos 9,1 é zero, porque é a derivada de uma constante. Então, o meu vetor aceleração vai ser menos 0,62 metros por segundo ao quadrado i, mais 0,44 metros por segundo j. Agora vamos fazer em termos de módulo e ângulo, né? Em termos de módulo e ângulo, nós temos que calcular o a, que é igual a x ao quadrado mais a y ao quadrado dentro da raiz, né? Então, se a gente substituir os valores aqui, nós vamos obter 0,76 metros por segundo. Essa vai ser a nossa aceleração em t igual a 15 segundos. O ângulo θ, a gente calcula, né? Aqui, este ângulo θ ele vai ser dado pela arco tangente de AY sobre AX, sempre assim que a gente calcula, né? Isso dá 0,44 dividido por menos 0,62, dá menos 35 graus. Só que aí tem um problema, né? Aí nós temos que ver em que quadrante a gente está. Então, como aqui x é negativo e y é positivo, nós sabemos que nós estamos no segundo quadrante. Então, qual é esse ângulo menos 35 graus? Vai ser este ângulo aqui. Ou, desculpa, este ângulo aqui, na realidade, né? Este ângulo aqui, certo? Este ângulo aqui que a gente calculou. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar o ângulo com relação ao eixo x positivo, que dá 180 menos 35. 180 menos 35 dá 145 graus. Esse é o ângulo com relação ao eixo x positivo. Então, por isso que eu sempre aconselho vocês a fazerem o desenho para achar os ângulos, tá? Então, como vocês estão calculando aqui a tangente desse ângulo, né? Então, a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, então é este ângulo aqui. Cateto oposto é o y, cateto adjacente é o x, e vocês estão obtendo este ângulo aqui, que é 35 graus. Ok? Bom, próximo passo. Então, agora vamos ver exemplo de movimento em duas dimensões. Um exemplo muito considerado, né, é o movimento de projéteis. O que é um movimento de projétil? É qualquer coisa que tu lança e depois ele só tem ação da gravidade sobre ele, certo? Ação da força gravitacional. Então, por exemplo, pode ser uma bola de futebol que tu chuta e essa bola, a partir do momento que ela saiu do teu pé, né, que tu chutou, ela vira um projétil. Pode ser um projétil de arma de fogo, certo? Pode ser uma bola de basquete, pode ser qualquer coisa que tu jogue, uma pedra que tu joga, certo? Ela vai ter uma certa velocidade inicial e depois ela vai ficar só sob a ação da força gravitacional. Então aqui eu tenho um exemplo. Ó. Então a nossa velocidade V0, né, desse projétil, ela é dada por V0xi mais V0yj. E o V0x e o V0y, eles são calculados como V0 cosseno de θ 0, V0 seno de θ 0. Tá? Então é assim que se calcula. Tu faz a decomposição dessa velocidade em x e y. Aqui nós temos a velocidade V0, né? Que é dada por esse vetor aqui. E aqui nós temos a componente y e a componente x. Para calcular essas componentes, nós utilizamos essas expressões aqui. Então, é a única informação que a gente precisa ter é estas duas velocidades, né? E depois, a partir daí, essa velocidade, aliás, a velocidade inicial. A partir daí a gente pode calcular todo o resto, certo? Então aqui nós temos o nosso móvel, tá? A continuação do movimento do nosso móvel. Então aqui é o primeiro gráfico, né? Quando ele foi lançado com essa velocidade inicial. Aqui nós temos o gráfico quando ele ainda está subindo, né? Então ele tem uma velocidade y, mas essa velocidade em y já é menor. A velocidade em x é sempre constante, tá? Aqui ele chega no ponto mais alto, então ele só vai ter velocidade x, mas a velocidade y é zero. Ele parou de subir, né? E aqui ele está começando a descer, então a velocidade x continua na mesma direção e com o mesmo módulo, e a velocidade y inverteu, né? Ela é para baixo agora, porque ele está caindo já.
E aqui, quando ele chega no ponto mais baixo, ele tem uma velocidade y um pouco maior que aqui, e a velocidade x continua sempre constante. O que a gente tira daí? Que o movimento horizontal é um movimento de velocidade constante, ou seja, um MRU. E, o movimento vertical, ele é um MRUV, ou seja, é uma queda livre, né? Ele está só sob a ação da aceleração gravitacional, que é uma aceleração constante. Então, no MRU, as equações que nós vamos utilizar são essas aqui, tá? Então é x menos x0 igual a v0xt, ou seja, x menos x0 igual a v0 cosseno de θ0 t. Tá? Isso já calculando a componente ali, substituindo os valores que nós temos lá para a componente v0x. A mesma coisa vale para o vertical, né? Então nós temos uma equação de MRUV, que é y menos y0 igual a v0yt menos gt ao quadrado sobre 2. Se eu substituir o v0y aqui pela sua componente, né? Pela v0 seno de θ, né? Então vou substituir pela expressão que a gente já tinha obtido. Nós vamos obter a equação para a posição. Nós temos uma equação para velocidade também, que é essa aqui, e outra para velocidade ao quadrado, que é esta aqui. Essas equações todas nós já vimos lá no movimento em uma dimensão. Então, nós vamos reutilizar elas aqui. Então, nós podemos, no movimento de projéteis, simplesmente separar o movimento em duas dimensões, calcular ele separadamente, na dimensão x e na dimensão y, certo? E cada movimento tem uma característica diferente. Na direção x vai ser um movimento com velocidade constante e na direção y vai ser um movimento com aceleração constante. E nós podemos também escrever uma equação para a trajetória, tá? Que é uma equação y em função de x. Tá? A dedução dessa equação eu não vou mostrar porque não vem ao caso, tá? Não é o objetivo de vocês aqui. Então, essa aqui é a nossa equação da trajetória, y em função de x, tá? Então, é a equação de segundo grau. Então, isso nos dá uma parábola, né? Y em função de x. Como a gente viu nos slides anteriores aqui, ó. A trajetória, y em função de x, é uma parábola. Então, tem que dar uma equação de segundo grau, né? Que é essa equação aqui. Outra expressão que é interessante é o alcance máximo. Esse alcance máximo é dado por essa expressão aqui, onde nós podemos usar identidades trigonométricas e substituir esse 2 seno de θ0 cosseno de θ0 por seno de 2 θ0. Tá? Então isso é o alcance máximo do projétil. Tá? Então tu chuta uma bola, né? E ele vai te determinar onde é que a bola vai cair, a que distância de ti a bola vai cair, que é o alcance máximo, certo? Essa é a ideia nesse caso aí. Então agora vamos fazer um exemplo disso aí, né? E o exemplo é o seguinte, ó. Na figura 4.14, um avião de salvamento voa a 198 km por hora, ou 55 metros por segundo, a uma altura constante de 500 metros, rumo ao ponto diretamente acima de uma vítima de um naufrágio, para deixar cair uma balsa, certo? Qual deve ser o ângulo φ? O ângulo φ é este ângulo aqui na figura, ó. Vocês verem a figura aqui. Qual é o ângulo φ da linha visada do piloto para a vítima no instante em que o piloto deixa cair a balsa? Então, nesse instante aqui, o piloto vai deixar cair a balsa, tá? A balsa vai seguir uma trajetória de um projétil, tá? E ela tem que cair bem em cima da pessoa. Bem em cima não, mas tem que cair junto da pessoa, né? Para ela não precisar nadar para pegar. Então eu quero saber qual é o ângulo da linha de visão do piloto para a vítima. Qual é o ângulo φ? Esse ângulo φ aqui. Muito bem. Então, este ângulo φ, eu posso dizer que a tangente desse ângulo φ é igual a cateto oposto, que é x, sobre a altura do avião, tá? Então, esse ângulo φ eu calculo dessa forma. Eu sei quanto vale a altura do avião, que ele já me deu, que é 500 metros, mas eu não sei quanto é que vale o x. E o x eu sei que vai ser dado por essa equação aqui, porque o meu x ele é com velocidade constante, né? Então ele vai ser dado por esta equação aqui. Tá? Então x menos x0 vai ser igual a v0 cosseno de θ0 t.
Lembrando que o θ0 aqui é zero, tá? Porque o objeto é lançado na mesma direção do avião. Ali, ó, o V0 está na mesma direção do avião, que é horizontal. Então, o θ0 é zero. Só que tem um problema aqui. Eu não conheço quanto vale esse tempo. Então, esse tempo aqui, como é que eu determino ele? É o tempo que o objeto leva caindo, tá? Então, eu vou ter que usar as equações da queda livre, né? Para ver quanto tempo ele leva para cair os 500 metros, certo? Então, eu vou fazer isso. Eu sei que y menos y0 é igual a v0 seno de θ0 t menos gt ao quadrado sobre 2. Essas equações que eu tinha colocado lá no slide anterior, né? Eu sei que y menos y0 é menos 500. Por que menos 500? Y está aqui, y0 está aqui. Então, se eu fizer isto menos isso, dá um número negativo, dá menos 500, certo? Então, menos 500 igual a velocidade inicial, que é 55 metros por segundo, seno de θ0, que é zero, menos 1 meio de 9,8 t ao quadrado. Tá? Esse termo aqui é zero, porque seno de zero é zero, né? Esse termo aqui é zero. Então, eu vou passar 2 lá multiplicando, dá 1.000 divididos por 9,8 raiz quadrada. Isso vai me dar um tempo igual a 10,1 segundos. Então, agora eu conheço o tempo, eu posso calcular quanto é que vale o x. Por quê? Porque eu sei que o x, que esse x vai ser atingido, né, nesse tempo de 10,1 segundos. Então, x menos x0, eu considero a posição x0 zero. E aqui nós temos 55 vezes cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, né, então é 55, vezes 10,1. Isso dá um x igual a 555,5 metros. Agora só me falta calcular o φ, que é a letra A, né? Então, é tangente a menos 1 de 555 metros dividido por 500 metros. Isso me dá 48 graus. Então, aquele ângulo φ lá que mostra no avião, esse ângulo φ aqui tem que ser 48 graus. É o ângulo que o piloto enxerga a vítima para ele soltar o objeto e o objeto cair onde a vítima está. Na letra B, nós temos que determinar a... Deixa eu voltar aqui na letra B. No instante em que a balsa atinge a água, qual é a sua velocidade em notação de vetores unitários e em notação de módulo e ângulo? Quero saber qual a velocidade da balsa, né? Então, a velocidade em x eu sei que ela é constante, então ela não sofre alteração. A velocidade em x vai ser 55 metros por segundo, tá? Que é a mesma velocidade inicial, tá? Ou seja, v0 cosseno de θ é constante. Mas a velocidade em y ela vai aumentar, né? Ela parte de zero, a velocidade inicial é zero, né? Em y, e eu quero saber qual vai ser a velocidade 10,1 segundos depois. Então, eu vou usar essa expressão aqui da velocidade. Então, Vy é igual a V0, seno de θ0, menos gt. Então, é 55, seno de zero é zero, então esse termo aqui desaparece. Menos, aqui é menos, tá? Tem um sinal trocado aqui, é igual, mas aqui é menos, tá? Isso está errado no livro também. Menos 9,8 vezes 10,1. Isso me dá 99 metros por segundo. Então, menos 99 metros por segundo, porque é para baixo, né? Então, essa é a velocidade em y. Agora, para calcular isso em termos de vetores unitários, é só pegar a velocidade em x vezes i, velocidade em y vezes j. Então, é 55 metros por segundo i menos 99 metros por segundo j. Em termos de módulo e ângulo, eu tenho que tirar a raiz quadrada de 55 ao quadrado mais menos 99 ao quadrado, né? Então, se eu tirar a raiz quadrada disso, dá 113. E o ângulo θ dessa velocidade vai ser tangente de y sobre x, então é tangente, arco tangente, né, de y sobre x, então é arco tangente de menos 99 dividido por 55. Isso me dá um θ de menos 60,9 graus. Isso quer dizer que a minha velocidade está abaixo do eixo do x. Aqui nós temos essa velocidade aqui. Então, esse ângulo θ, ele está aqui, ó, abaixo do eixo do x. Ok?
Então, com isso, nós encerramos o nosso exemplo. Qualquer dúvida vocês podem tirar depois nas aulas síncronas sobre esse exemplo, se tiverem dúvidas, né? O último tópico dessa unidade é o movimento circular uniforme. Então, no movimento circular uniforme, o módulo da velocidade ele é constante, porém a direção da velocidade muda. Então, o vetor velocidade ele vai variar, né? Essa mudança de direção é causada por uma aceleração. Essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta. A expressão para ela é v ao quadrado sobre r, onde v é a velocidade, o módulo da velocidade, né? E r é o raio da circunferência que está sendo descrita, certo? Então aqui nós temos a representação de um objeto que está se movendo ao longo desse círculo. Então aqui nós temos a velocidade do objeto, que é tangente à curva, e a aceleração, que é aponta para o centro. Essa é a aceleração centrípeta, ok? Então aqui nós temos três posições desse objeto e como é que está a velocidade e a aceleração dele. Então a aceleração sempre aponta para o centro e a velocidade é sempre tangente à curva. Vamos fazer um exemplo disso, né? Então, nesse exemplo nós temos o avião que faz uma curva, um avião de caça, né? Que faz uma curva em forma de circunferência, né? Então, qual é o módulo da aceleração em unidades de g para um piloto cuja aeronave inicia uma curva horizontal com velocidade i igual a 400i mais 500j metros por segundo, e 24 segundos depois ele termina a curva em f, na posição f, né, igual a menos 400i menos 500j metros por segundo. Então, para calcular a aceleração, eu preciso calcular a aceleração centrípeta, né, desse avião. Então, é v ao quadrado dividido por r. O v eu conheço, é só calcular o módulo dessa velocidade aqui. E vocês notam aqui que o módulo permanece constante, né, porque se eu elevar cada uma dessas coordenadas ao quadrado e dividir por... e tirar a raiz, né, isso vai me dar o mesmo valor, tá, porque isso aqui é elevado ao quadrado, senão o negativo fica positivo. Então, a minha velocidade se mantém constante do avião, né. Então, para calcular a velocidade, eu simplesmente faço isso, que é esta expressão aqui. Então, é 400 ao quadrado mais 500 ao quadrado. Isso me dá uma velocidade de 640,31 metros por segundo. Mas eu preciso encontrar o R. Como é que eu encontro o R? Eu vou usar a expressão para o período, que eu já mostrei aqui antes, né? Isso aqui é o período. O que é o período? O período é o tempo que um objeto leva para dar uma volta completa, certo? Então, eu vou utilizar este período para calcular a aceleração, certo? Então, eu vou jogar tudo isso eu vou jogar esta expressão aqui, substituindo o R, né? Então, no lugar do R aqui, eu vou isolar o R e substituir aqui. Então, R aqui vai dar igual a TV dividido por 2π. Então, isso vai me dar uma aceleração que é igual a 2πv sobre o período, tá? Mas eu ainda preciso saber quem é o período, tá? Eu vejo aqui que o meu avião ele vai de 400i mais 500j até menos 400i menos 500j. O que significa isso? Significa que ele deu meia volta. Então ele deu meia volta em 24 segundos. Então qual é o tempo para ele dar uma volta completa? O tempo de uma volta completa é 48 segundos, e isto é o meu período. Então agora eu tenho o período, tenho a velocidade, tenho o 2π, que eu sei quanto é que é, né? Então é 2π, 640,31 divididos por 48 segundos. Isso vai me dar 83,81 metros por segundo. Se eu dividir isso por 9,8 para saber quantos g equivale, né? Dá 8,6 g, certo? Então essa é a forma que a gente utiliza para calcular este problema. Então, com isso, eu encerro essa aula da unidade 4 e nós nos encontramos na próxima unidade. Até mais, pessoal.